Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício. Já vai deixando aquele like esperto aí para ajudar o canal. Então vamos lá. Na síntese da amônia pelo processo Haber, pode ser empregadas pressão de 200 atm e temperatura de 750 kelvins. O gráfico a seguir mostra a porcentagem em volume Q de conversão dos reagentes gás nitrogênio e gás hidrogênio em produto, ou seja, em amônia, tá? No equilíbrio, em função da pressão P em atm a 750 Kelvin. Tá vendo que esse gráfico, pessoal, o que a gente tem que interpretar? Tá vendo que nós temos a pressão e a quantidade em porcentagem, tá? De amônia que é produzida. Tá vendo? A gente tem a curva aqui, ó, que tá aumentando, então só pode ser formação de produto. Tá legal? E a temperatura se mantém, que é 750 kelvins. Utilizando 2 vezes 10 elevado a 5 litros de gás nitrogênio e 6 vezes 10 elevado a 5 litros de gás hidrogênio. Qual a massa aproximada de amônia em quilos que pode ser obtida no equilíbrio nas condições especificadas acima? Pessoal, é um exercício de difícil interpretação. Eu acredito, porque dependendo muito como é que a gente tá, a gente vai ficar meio... Se tiver um pouco mais cansado, demora um pouco, mas não, ele não é tão difícil, eu acho que ele é mais chatinho de interpretar. Mas vamos ver o que o exercício está nos fornecendo de dados. Os volumes são medidos a 200 atm e 750 Kelvin. Nessas condições, o volume molar de um gás é igual a 0,30 litros, ou seja, 1 mol de qualquer gás aqui equivale a quanto em litros? 0,30. A massa molar da amônia é igual a 17 gramas por mol. Então, nós temos a massa molar da amônia, tá? Que é gramas por mol. Então, a gente vai ter que saber a quantidade em mols dela. E todo o volume de qualquer gás que a gente utilizar aqui nessas condições serão 0,3 ou 0,30 litros. Tá legal? Então, a gente tem esses dados. Então, eu vou até passar aqui embaixo, ó, só para a gente ter uma noção do que a gente está tratando e daquilo que a gente está tendo, tá bom? Uma coisa, pessoal, primeiro, você está vendo que a variação, ou seja, a concentração em porcentagem de amônia, ela pode ser dada pela pressão? Quanto mais aumentamos a pressão, maior a quantidade, ou seja, maior a porcentagem de amônia. Se ela está a 200 atm, pessoal, ela está exatamente nesse ponto aqui, tá? Ó. Então, finge que é uma reta, tá? Nós temos quanto, então, de amônia? Nós temos 40%. Então, esse valor aqui, ó, vou até escrever aqui. A gente vai ter que escrever a reação. Referente ao gráfico, vou colocar aqui, ó, amônia, que é NH3, 40%. Ou seja, 40% do volume molar que nós temos aí é 40%. Porque a 200 atm eu tenho 40% de formação do nosso produto. Então, esse é um dado muito importante, tá bom? Que a partir disso, nós faremos os cálculos, tá certo? Então, se a gente já sabe a porcentagem que é de formação de amônia, ótimo, maravilha. Agora temos que montar a equação. Não é uma equação tão difícil. A gente utiliza ela bastante, né, pessoal? A gente vem aqui, apesar de ser uma reação, principalmente síntese da amônia, a gente trabalha bastante com isso, né? Então, ela vai ficar assim, ó. Nós temos o gás nitrogênio mais o gás hidrogênio formando amônia, que é NH3. Tá legal? Para balancearmos, vou até colocar aqui, tá? Em vermelho. Então, ó, para nós balancearmos, a gente coloca um 2 aqui, um 3 aqui. Eu vou colocar o 1 aqui, pessoal, mas lembre-se, a gente não precisa colocar, tá? Em questão do balanceamento, também é fácil. Agora, nós faremos o seguinte. Eu vou até manter aqui, ó, amônia. Tá vendo que nós temos 2 mols de amônia? Nós temos 2 mols de amônia aqui, tá legal? Então, ó, vou escrever aqui, ó, amônia para a gente fazer o cálculo
bem pausado, tá? Na equação, formou quanto de amônia? Não formou 2 mols? Então, considerando que todo gás nitrogênio e todo gás hidrogênio reagisse e formasse 100% de amônia, esse 100% equivaleria a quanto em porcentagem? Esses 2 mols seria 100%. Então, ó, se reagisse tudo, se a minha reação fosse de rendimento de 100%, 2 mols equivale a quantos por cento? 100%. Enquanto 40%, então a unidade de medida embaixo de unidade de medida, vai ser x. Realizando essa regrinha de 3, vai ser quanto, pessoal? Então, ó, 100x é igual 2 vezes 40, x, 2 vezes 40, 80, dividido por 100. Tá vendo que eu já fiz de uma forma rápida aqui? Isso aqui é mais cálculo estequiométrico do que o equilíbrio propriamente dito, tá? E outra coisa, se a gente está falando equilíbrio, não posso usar a seta assim. Vamos utilizar ela dessa maneira aqui, ó. Tá bom? Só para a gente ter uma noção. O x, então, quanto que é 80 dividido por 100? 80 dividido por 100, pessoal, vai me dar 0,8 mol. Ou seja, desses 40% aqui, ó, equivale a quantos? A 0,8 mol. Então, essa reação nessa temperatura de 750 kelvins, na pressão de 200 atm, se fosse 100%, a gente ia obter o quê? 2 mols. Mas é 40% só que a gente obtém. Então, quanto que é 40% de 2? 0,8 mol. Tá certo? Então, a gente tem que ficar muito esperto com isso. Então, a gente obteve 0,8 mol. Tá legal? Agora, a gente vai calcular o quê? A massa, a quantidade em massa. Pessoal, nós temos o quê? O volume molar de um dos reagentes, né? 1 mol é 0,30. Tá vendo que eu tenho 1 mol de gás nitrogênio e aqui eu tenho 3 mols de gás hidrogênio, formando 2 mols de amônia. Tá legal? O que a gente tem que fazer aqui, pessoal? A gente pode escolher qualquer um desses gases. A gente pode escolher aqui, ó, o gás nitrogênio, que eu acho que fica mais fácil para realizarmos os cálculos. Como que a gente faz aqui, ó? 1 mol de N2 não forma 2 mols de NH3? A gente pode utilizar também o gás hidrogênio. Podemos, não tem problema. Só que eu acho que é mais fácil com o gás nitrogênio, porque só temos um. Quando a gente está tratando do gás hidrogênio, a gente não pode esquecer de multiplicar por 3, tá legal? Ou seja, pessoal, na primeira condição, em 40%, que a gente não pode esquecer, o que acontece aqui, pessoal? Então, nós temos, ó, 1 mol, no volume molar, a gente vai ter quantos? 0,30, certo? Então, 1 mol equivale a 0,30 litros. Ele faz quantos mols? Não se esqueçam, é 0,8, porque nessas condições eu formo 40% de amônia. Se fosse 100, seria 2 mols, tá legal? Então vai ficar assim, não vai? 0,8 mol. Tá bom? Tá certo? Então, ó, tá vendo que a regra de 3 que a gente tá montando aí. Muita calma nessa hora. Tá legal? Pessoal, a gente pode fazer isso e depois calcular em questão de massa. Mas vamos lá. Então, o que acontece? Se nós escolhemos a quantidade de nitrogênio, qual o volume que a gente vai utilizar? Ó, utilizando 2 vezes 10 elevado a 5 litros de gás nitrogênio e 6 vezes 10 elevado a 5 litros de gás hidrogênio, se nós escolhemos nitrogênio, temos que adotar o volume que foi utilizado de nitrogênio. Ou seja, vai ser quanto? Não vai ser isso daqui, ó. 2 vezes 10 elevado a 5 litros. Vou até colocar Y aqui, ó. Ou seja, 0,30 litros de gás nitrogênio forma quanto de amônia?
0,8, porque equivale a quantos por cento? 40. Se fosse 100, seria 2. Tá legal? Nessas condições. Aqui, a gente já tem os 40%. Então, vamos fazer uma nova regra de 3 aqui. A gente vai ter mais uma ainda para fazer, tá? Não vai ficar exatamente isso daqui, pessoal. Vai ficar 0,30y, que é igual 0,8 vezes 2 vezes 10 elevado à quinta, tá? Y, que dá quanto? 0,8 vezes 2, não vai me dar 1,6 vezes 10 elevado à quinta, dividido por 0,3, tá? Que é a mesma coisa que 0,30, tá bom, pessoal? Isso aqui a gente vai pegar e vai descobrir a quantidade em mols. Porque 0,30 forma 0,8. 2 vezes 10 elevado à quinta vai formar quanto? Então, aqui, pega a calculadora aí. Então, a gente vai pegar, ó, 1,6 dividido por 0,3 me deu um valor aqui, pessoal, de 5,3 vezes 10 elevado à quinta, o quê? Mols de amônia. Tá? Isso aqui foi a quantidade em mols. Ele não quer saber a quantidade de mols, ele quer saber o quê? A massa de amônia. Então, vamos para o outro cálculo. Então, ó, vamos colocar aqui, ó, vou colocar como 1, 2 e... Vamos calcular o 3 aqui, tá? Para a gente não perder a linha de raciocínio. Então, pessoal, o que nós temos? Aí agora a gente pode calcular de uma maneira mais simples, somente a amônia, que a gente quer saber a massa de amônia de novo, olha lá, tá vendo? Dá para fazer direto? Dá, mas eu estou explicando bem o passo a passo aqui, pessoal, para que a gente não erre. Muita gente tem confusão de montagem, principalmente cálculo estequiométrico. Tem uma lista gigantesca aqui para vocês estudarem, tá? Então, vamos lá. Ele fala o quê, ó? A massa molar de amônia não é igual a 17 gramas por mol? Ou seja, em 1 mol de amônia nós temos 17 gramas. Em 5,3 vezes 10 elevado à quinta mols de amônia, teremos qual massa? Então, a gente pode fazer isso daqui, né? Ó, 1 mol, nós temos 17 gramas. 5,3 vezes 10 elevado à quinta mols, teremos quanto? Vou colocar Z aqui, tá? Só deixa eu dar um espaço maior para não ficar tão, né, junto aqui. Deixa eu tirar esse daqui. Então, ó, nós temos Z e aqui nós teremos 17 gramas. Tá legal? Só para melhorar aqui. Então, vamos realizar a regra de 3. 1 vezes Z vai dar Z. 17 vezes 5,3 vezes 10 elevado à quinta. Z é igual... Então, pega a calculadora aí, ó. 17 vezes 5,3 me deu 90,1 vezes 10 elevado à quinta, o quê? Gramas. Nós temos 90,1 vezes 10 elevado à quinta gramas. Mas o que ele pediu? Ele pediu em quilos. Agora, pessoal, é só fazer a conversão de gramas para quilo. Então, ficou fácil. Como que a gente faz para fazer a conversão em quilo? Tá bom? Então, a gente está partindo de onde para onde? Nós não estamos partindo de grama para quilo, porque se fosse ao contrário, lembre-se, sempre tenha isso em mente, tá? Sempre estou falando isso aqui o tempo todo, falo para meus alunos o tempo todo. 1 quilo, nós temos quantos gramas? Nós temos 1000 gramas. Opa, então a gente multiplica por 1000, de quilo para grama. Tá vendo que a gente está diminuindo a unidade de medida de quilo para grama? Então, 1 quilo eu tenho 1000 gramas. Se a gente vai fazer o inverso, se eu tenho 1000 gramas, quantos quilos eu tenho? Eu tenho 1 quilo, então eu divido por 1000. Então, eu vou pegar esse valor aqui e dividir por 1000. Ou seja, vou fazer um pouquinho diferente aqui para a gente pegar as manhas. Eu não vou ter que dividir por 1000, que é a mesma coisa que dividir por 10 elevado ao cubo. A gente está dividindo. 10 elevado ao cubo, né? 10 vezes 10 vezes 10 é a mesma coisa que 1000, tá?
Mantenho o meu número, vou até manter o z aqui, não vai ficar, ó, 90,1 vezes 10 elevado a quanto? Mantenho a base e subtraio os expoentes. 5 menos 3 vai me dar 2. Só que aqui é quilos. A gente não pode esquecer, tá bom? Não podemos esquecer que a gente já fez a unidade, a conversão. Só que, pessoal, outra coisa, na base 10 não podemos deixar 2 números antes da vírgula. Tem que deixar apenas 1. E a gente vai andar com essa vírgula para cá. E toda vez que a gente anda com essa vírgula, o que nós fazemos com o expoente? Nós somamos a quantidade de casas que a gente andou. Nesse caso, foi um só. Então, ó, z é igual a 9,01 vezes 10 elevado ao cubo, quilos de amônia. Como eu disse, dá para fazer direto, mas aqui a gente está para destrinchar o cálculo, tá bom? Então, vamos ficar muito esperto com isso. Tem algum, ele até fala aí, qual a massa aproximada de amônia? Só pode ser a alternativa D. Tá certo, pessoal? Como eu disse, dá para fazer de forma direta, mas eu prefiro destrinchar dado por dado, calcula a quantidade de mols, depois a quantidade total referente a um experimento, depois a quantidade de massa, tá bom? Bem o passo a passo. Lembrando, nesse segundo cálculo aqui, nós poderíamos utilizar gás hidrogênio, mas não se esqueçam, seriam 3 vezes 0,30. Não se esqueçam disso, tá legal? Então, a gente utilizou aqui o gás nitrogênio para nos facilitar. Mas, lembrando novamente, o volume que a gente utiliza é do gás nitrogênio. Se nós tivéssemos adotado o gás hidrogênio, 3 vezes 0,30, e adotaríamos qual valor aqui, ó? 6, tá legal? Não podemos esquecer dessa parte. Certo, pessoal? Um exercício que demandou muito tempo, é um cálculo estequiométrico, mas ele entra na parte de equilíbrio. Tá vendo como o cálculo estequiométrico nos acompanha o tempo todo e é um exercício da FUVEST. Tá certo, pessoal? Então, sem mais delongas, se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês. Agradeço todo o apoio, todo o carinho, vocês estão curtindo, compartilhando e comentando, isso é muito bom para divulgação do canal. Tá bom, pessoal? Se vocês quiserem algo diferente, uma dica, curiosidade, qualquer coisa do mundo da ciência, coloca aí nos comentários que eu já estou verificando a viabilidade de começar a gravar os vídeos. Então, conto com o apoio de vocês e até o próximo exercício. Aquele abraço, valeu!